Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes, estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre aquela passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 18 e 20, que é a figueira amaldiçoada, né? Aquela que Jesus amaldiçoou aquela figueira. Então, eu vou ler a mensagem aqui, para que todos possam se familiarizar aí com os versículos, e aí depois a gente começa a fazer o estudo. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Então é uma mensagem aqui bem interessante, né? Mais um desses feitos do Cristo, né? E não é só a questão do feito, né, dele ter secado aquela figueira, né? Tem muita coisa nas entrelinhas que a gente precisa fazer realmente uma pesquisa, uma abordagem, né, uma avaliação um pouco mais profunda para que a gente possa entender, né? Essa passagem ela tem paralelos em Marcos, no capítulo 11, versículo 12 e 14 e versículo 20 e 26. E o ouvinte, né, deve observar que Mateus e Marcos registram esse acontecimento em ordem cronológica um tanto diferente, em contraste com os outros eventos, né? Mateus o registrou como se tivesse ocorrido após a purificação do templo, de manhã cedo, no dia imediato, no dia seguinte, né? Marcos registra como tivesse acontecido no dia seguinte, isto é, após a entrada triunfal em Jerusalém, mas antes da purificação do templo. Então porque Marcos diz que Jesus foi ao templo, viu os ventilhões, foi para a casa de Lázaro, né, de Marta e Maria, e no dia seguinte voltou. E então, antes dele ir lá expulsar, a purificação, a gente fala é expulsão, antes dele expulsar os ventilhões, ele teria feito isso. Já Mateus fala o seguinte, que ele foi no templo, quando ele viu os ventilhões, ele não deixou para lá, ele expulsou logo. E aí foi para casa de Maria, de Marta e Lázaro. No dia seguinte, quando ele estava voltando para Jerusalém, aconteceu esse fato. Então, existe essa pequena diferença, né? Então, a gente vai olhando aqui. A narrativa de Marcos, ela registra o fato como se tivesse acontecido na segunda-feira, no mesmo dia da purificação do templo. A narrativa de Mateus, entretanto, parece situar, né, a purificação do templo no mesmo dia da entrada triunfal, e que a maldição contra a figueira estéril teve lugar na segunda-feira. Então, em todos os evangelhos sinóticos, né, gente, vem a seguir o relato da questão sobre a autoridade, e desse ponto em diante, a uniformidade dos registros históricos de todos os três evangelhos sinóticos. A entrada triunfal ocorreu em um domingo. É assim, eu sempre falo isso, gente. Os sinóticos são os sinóticos. É Marcos, Mateus, Marcos e Lucas. Sendo que, dos três evangelistas, só Mateus presenciou isso. Então, quem é que provavelmente está com a razão? Marcos, que fala porque ouviu de outro, Lucas, que fala porque ouviu de outro, ou Mateus, que viu? Eu sempre fico com Mateus nessa questão, porque Mateus ele estava presente, gente. A teologia ela fica brigando com isso, tentando encontrar justificativa para dizer que Marcos é o primeiro evangelho. Eu volto a afirmar, não tem lógica. Como é que Marcos pode ter sido o primeiro? Como é que Marcos escreveu e depois Mateus copiou dele? Só que assim, Marcos não viu os fatos e Mateus viu. Quem viu não sabia e teve que copiar. E quem não viu escreveu e o outro copiou. A gente vê que fica um pouco incoerente isso, né? Mas vamos lá, seguindo aqui. O versículo 18 e 19 fala assim: cedo de manhã, segunda-feira pela manhã, teve fome. Que Jesus teve fome. E aí começam os intérpretes. Alguns intérpretes acham difícil crer nesse pormenor, por acharem que a hospitalidade de que Jesus era alvo na casa de Lázaro, em Betânia, não possibilitaria a Jesus estar com fome. Por quê? E se ele saiu antes deles levantarem?
Muitas vezes eles são antes de levantarem. E se eles não tinham também, temos que lembrar que as pessoas tinham dificuldade. E se eles não tinham o que comer lá também? E Jesus saiu em jejum. Alguns pais da igreja chegaram a sugerir que Jesus meramente fingiu estar com fome. Gente, e aí você começa a duvidar do caráter do Cristo, a fim de criar uma situação necessária para o incidente. Tu imagina, Jesus fingindo que estava com fome só para poder amaldiçoar a figueira. Robertson sugere que Jesus ele tivesse passado a noite ao ar livre para orar e que naturalmente tivesse sentido fome no dia seguinte. Só que, gente, entretanto isso, né, o ponto prescinde totalmente qualquer importância. Uma figueira, por causa de uma figueira, Jesus ia ter mentido, ia ter criado essa situação. O grego indica não que Jesus selecionou uma única árvore dentre os outros, e sim que aquela era a única figueira de toda a área que aparecia aos olhos de Jesus. Então, isso é um fato que está ali. E aí ficam se discutindo, porque será que Jesus teve fome? Mas se Lázaro e coisas não iam ter dado comida para ele? Gente, temos que seguir o que está no Evangelho. O Evangelho diz, o Mateus diz, que Jesus foi para a casa de Lázaro, foi lá, quando ele retorna, teve fome, e aí, o que a gente vai falar? Será que ele teve fome? Mentiu? Não, ele saiu de Lázaro, da casa de Lázaro, de Marta e Maria, sem comer nada. Um fato que pode ter ocorrido, é mais fácil entender isso do que dizer que tem uma mentira, que Jesus fingiu. E aí ficam os intérpretes. Sabe que as pessoas querem ter algo para escrever, para criar teorias, para criar ideias e ficarem em destaque, né? E aí a gente vai encontrando essas grandes dificuldades, muitas vezes, da gente entender o Evangelho por causa dessas teorias bobas, coisas que não tem... Qual é a importância? Claro, por trás de toda essa mensagem, Jesus deu uma mensagem, a gente vai tentar entender a mensagem, mas não é de suma importância saber se foi na domingo ou se foi na segunda, se Jesus purificou o templo domingo ou purificou na segunda, isso não tem tanta importância. O importante é seguir o Evangelho. Vamos lá. E aí tem a passagem, não tendo achado senão folhas na figueira, né? Era costume dos antigos plantarem as figueiras à beira da estrada, porque se pensava que a poeira, a absorver a seiva que delas exudava, que saía dela, contribuía para uma boa produção pelas árvores. Isso era a ideia deles. Claro, tem que entender que eles tinham toda uma dificuldade, né? Porque não conheciam tudo que a gente conhece hoje de botânica, de tudo, né? A gente hoje avançou muito, né? Essa figueira, gente, fora plantada à beira da estrada e ela estava repleta de folhas, né? O que, segundo alguns intérpretes, deveria ser evidência de que também tinha frutos. Mas, né, pelo menos, naquela região não chegara ainda o tempo dos figos. Algumas pessoas, né, supõem, baseado nos escritos de Joséfo, está lá em Bel, né, J 308, que em vista de as figueiras que haviam à beira do lago onde Jesus se criara darem frutos durante o espaço de 10 meses, consideravelmente mais tempo do que em qualquer outra área da Palestina, Jesus deve ter imaginado, né, talvez estivesse realmente esperando encontrar figo naquela figueira. Ou então Jesus sabia que não tinha figo e aproveitou a oportunidade para passar uma mensagem. E aí tem toda uma simbologia por trás. O que significa a figueira que não está dando fruto? Será que tem a ver com o judaísmo? Será que tem a ver com as religiões que não dão fruto? A gente tem que tentar entender qual era a mensagem que o Cristo queria dizer. Porque Jesus não fez aquilo à toa. Isso não foi registrado no Evangelho à toa. Tem um objetivo, tem um fundo por trás disso tudo e a gente precisa entender. Vamos lá, vamos seguindo aqui o estudo para a gente poder chegar à conclusão de tudo aquilo que Jesus disse. Na Palestina, o figo era uma fruta muito comum e também muito apreciada. Lemos que havia várias variedades de figos, né? Uma delas, ordinariamente, amadurecia em junho, outra em agosto, e tinha também o figo de inverno, que sob condições favoráveis, né, poderia ficar pendurado na árvore por todo o inverno, que era um tipo de figo, sei lá, eu não conheço do figo, da árvore do figo, mas aqui, pesquisando, é o que a gente descobre. Então, e lemos também que as folhas da figueira geralmente apareciam após a formação do fruto. E assim, quando Jesus viu aquela profusão, aquele monte de folhas, teria feito ele pensar, né, que haveria figos naquela árvore.
porque era característica, ela dava o fruto e depois enchia de folhas. Então, ela era para ter. Aquela figueira, entretanto, né, estava enganando todo mundo, porque ela estava cheia de folhas e fruto que era bom não tinha nenhum. Isso deixou, assim, fica um mistério aí, né, por que disso tudo, né. E é comum, a gente sabe que algumas plantas acontecem isso. Eu me lembro que há algum tempo atrás eu trabalhava numa empresa e eu tinha uma casa, né, que eu usava, que ficava na serra. E lá, nessa área toda, tinham várias mangueiras. Só que nenhuma das mangueiras dava manga. Lindas, todas as folhas, muito bem, com bastante folhas e tudo, mas não davam. Porque o tipo de solo ali não favorecia, tinha alguma coisa ali que não favorecia ela dar frutos. E não dava, não era aquela, eram várias, não davam. Então, a gente pode estar diante de uma situação parecida. Nós tínhamos isso, né, e na verdade tínhamos a figueira, e por qualquer motivo de solo, a gente hoje, quando vai se fazer, o pessoal de plantação eles estulam o solo, complementa algum nutriente no solo que não tem, eles sabem analisar para fazer com que renda da melhor maneira possível as plantas. E naquela época, como não tinha pesquisa de nada disso, uma figueira que estava na beira da estrada e que não estava dando fruto, ela tinha um problema, e aí Jesus se aproveita da situação para passar uma mensagem que ficaria pelo tempo, né, para que a gente entendesse tudo isso. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, gente, já estamos nos aproximando da metade do programa, vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje nós estamos falando sobre a passagem que está em Mateus, capítulo 21, versículo 18 a 20. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhes, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo, como secou imediatamente a figueira? Né? Ficaram com aquela pergunta na cabeça, né? E essa altura da narrativa, os intérpretes, eles têm criado uma dificuldade desnecessária, né? Achando que essa ação seria contrária à natureza gentil do Cristo, né? Ao passo que outros encontram dificuldades em crer que tal prodígio pudesse acontecer num único momento de tempo. E aí, alguns explicam que tudo quanto aconteceu é que Jesus, observando que a árvore estava enferma, predisse que a mesma jamais daria fruto, sem tê-la amaldiçoado, né? E uma árvore, a gente pensa assim, uma árvore tão bem coberta de folhas, a gente acha difícil estar enferma, ela não estava secando, não estava com praga, aparentemente, né? Pelo menos não se cita nada disso aqui. Igualmente, nenhuma enfermidade faria com que ela se secasse imediatamente. Teve um poder magnético envolvido nisso. Jesus falou e ela secou imediatamente. Tem alguma coisa por trás. Até o intérprete, usualmente tão bom quanto o Robertson, né, que é um pensador aí moderno, procura indicar pelo uso do optativo na narrativa segundo Marcos 11:14, que o efeito não foi imediato e que tudo ocorreu por meio de uma predição expressa em um desejo e não por meio de uma ordem. Gente, começam a querer fazer interpretações do que não está escrito. Está escrito que Jesus disse que não nasceria mais e ela secou imediatamente. E os apóstolos ficaram admirados por ela ter secado imediatamente. Isso está escrito, gente. Ou Mateus mentiu sobre isso. Marcos diz que no dia seguinte eles passaram e ela estava seca. Que não foi imediatamente, mas mesmo assim seria um prodígio. Mas eu fico com Mateus e vamos continuando aqui no nosso estudo. E essa questão do optativo, né, entretanto, dificilmente provaria tal coisa, pois que o grego, costumeiramente, né, antes até do grego koiné, mas também ocasiosamente no koiné, usava esse optativo para transmitir ordens, tanto quanto o subjuntivo. Outro sim, um desejo intenso, também expresso pelo optativo. Com frequência, equivalia a uma ordem, conforme geralmente se verifica nas línguas modernas. Assim, por exemplo, uma frase, Oxalá me deixasse em paz.
Por exemplo, a despeito de não ser frase vazada na forma gramatical que expressa geralmente uma ordem. Certamente que vale. Por favor, vá-se embora. Mateus emprega subjuntivo, indicando exatamente uma ordem. Ali parece que Jesus deu uma ordem para que ela, assim. Gente, eu estou falando do tema aqui porque vários pensadores têm abordado demais isso. Então a gente precisa tentar trazer uma claridade para isso, né? Esses intérpretes duvidam de que Jesus realmente tenha feito o que se acha registrado na passagem. Mostrariam interesse na moderna pesquisa psíquica, se a gente olhar as pesquisas psíquicas, né, que têm demonstrado que as maldições, a oração, quer em tom positivo, quer em tom negativo, realmente produzem certo efeito no crescimento das plantas. Hoje tem estudo sobre isso. Acelerando o crescimento ou retardando, ou mesmo matando totalmente uma planta. Existem algumas pesquisas sobre esse campo aí das energias, né, que o indivíduo encaminha e manda quando ele está maldizendo alguma coisa, quando ele está orando por alguma coisa. Gente, Jesus ultrapassou e muito qualquer coisa que tenha sido demonstrada pelos seres humanos comuns. E sabemos que Jesus era um ser humano como nós, só que num patamar evolutivo no ápice. Isso, a energia mental é uma força poderosa. Nós sabemos disso. Existem vários sensitivos que têm um poder muito grande da mente. Imagina o Cristo que tinha isso tudo no ar. Então, Jesus foi capaz de fazer a figueira secar-se imediatamente. Por isso, certas pessoas que antes duvidavam da veracidade desse milagre têm aceitado, né, a sua validade por causa dessas pesquisas. Porque os experimentos têm comprovado os poderes da energia mental. A gente sabe que existe. A doutrina espírita nos fala sobre a questão das energias, de tudo que está envolvido. Então, a gente sabe que existe essa possibilidade. Então, negar isso, né, a gente estaria negando o que está escrito no Evangelho. Ou a gente acredita no que está escrito no Evangelho, ou a gente vai porque nos intérpretes, que começam a supor coisas. Jesus disse, mas não queria dizer. Jesus, né, falou isso, mas não era bem isso que ele queria falar. Ele deu uma ordem, mas não era uma ordem. O Evangelho está dizendo que foi imediatamente, mas não foi isso, foram meses. A gente tem que começar a ou acreditar ou não no Evangelho. E aí está assim, vendo isto, e aí neste ponto saltamos para o versículo 20, lá para Marcos, vamos a Marcos, que diz que isso aconteceu no dia seguinte. Marcos já disse que aconteceu no dia seguinte. E passando ele pela manhã, tá, no de Marcos, né? E aí, de conformidade com a ordem cronológica, a ocorrência teve lugar depois da purificação do templo, mas não no mesmo dia. Isso é que o Marcos fala. Mateus diz que foi na purificação do templo, depois, mas no dia seguinte. Marcos já diz que foi depois da purificação, que foi no outro dia, mas e aí ela secou no dia, mais um dia depois. Só para a gente... Jesus teve de purificar o templo por causa da desonestidade, da hipocrisia, né? Isso é um fato. E a gente tem que lembrar também que essa purificação ainda estava na mente lá dos discípulos. Eles tinham acabado de ver Jesus fazer tudo aquilo, né? E, gente, Jesus viu aquela desonestidade, aquela hipocrisia, aquela corrupção lá no templo, e ele fez o que tinha que ser feito. Na versão de Mateus, na hora. Na versão de Marcos, no dia seguinte, ele foi para casa, pensou o que ia fazer e voltou para fazer. Marcos mostra que Jesus ainda titubeou. Mateus mostra a personalidade do Cristo, o Espírito puro, que já sabe o que quer, que fez aquilo na hora. Jesus, nesse caso, amaldiçoou a figueira. E aí pode ser um símbolo da nação de Israel. E talvez mais particularmente do sacerdócio, a autoridade religiosa de Israel, porque a mesma não produzia senão folhas. Ela só enganava, não tinha fruto. Ela só fazia só ficava com aquelas vestimentas, todo bonitinho, fazia aquele enfeite, mas não produzia frutos. Porque eles viviam tipo um simulacro, né? Não produziam frutos. Marco já diz que a figueira se secara desde a raiz, morrera totalmente no decurso da noite, né? De forma a estar seca na manhã seguinte. Mateus diz que secou imediatamente. Temos essas duas versões que precisam ser devidamente analisadas.
E aí tem os sentidos simbólicos, que eu acho que é importante dar uma analisada aqui na parte dos sentidos simbólicos. Vamos lá, o primeiro. Alguns veem que uma construção mística da parábola que há em Lucas, no capítulo 13, versículo 6. É bem provável, contudo, gente, que o sentido aqui tensionado seja o mesmo, ou pelo menos esteja relacionado com a mensagem de Lucas, que iria transmitir com aquela parábola. Assim, não é que Lucas queria transmitir, que Jesus transmitiu, né? Vamos lá. Nessa parábola, a figueira nada produzia durante 3 anos, e o proprietário mandou então cortá-la, na cena de Lucas. Alguém fez um reparo sobre isso e rogou que se desse mais um ano de oportunidade à figueira, pois talvez ainda produzisse figos. E aí foi dada essa permissão, mas com aviso de que, se não tivesse produzido fruto por esse tempo, seria inexoravelmente derrubada. E aí a gente não pode deixar de ver aqui uma figura simbólica de Israel. Israel não produzia frutos, mas estava carregada de folhas de pretensão e de fingimento. Nos capítulos 9 e 11 de Romanos, Paulo vai nos oferecer uma explicação do que sucedia, a despeito de Israel ter sido posta de lado por algum tempo no futuro. Todo Israel ainda haverá de ser salvo. Tudo isso, de acordo com os desígnios de Deus, visava a trazer ao primeiro plano a igreja gentílica, parcialmente pela rejeição temporária de Israel. A igreja gentílica, eu digo, o cristianismo novo, né? Então, seria isso. Seria um simbolismo da própria nação de Israel que vinha agindo, principalmente no campo da religião, de forma a enganar, né? Não ser real. Outro sentido, seguindo essa ideia geral, Orígenes, Crisóstomo e outros pais da igreja, seguido por muitos intérpretes modernos, criam que a figueira infrutífera servia de exposição simbólica da condenação baixada contra a esterilidade espiritual da nação de Israel. Mayer observa a simbólica eloquência silenciosa da figueira ressequida. Lang diz: Jesus empregou simbolicamente a aparência atrativa daquela árvore enganadora, que iludia e zombava do viajor faminto, a fim de ensinar aos seus discípulos que também deveriam deixar de buscar nutrição espiritual no sacerdócio coberto de paramentos mais infrutíferos, olhando para o julgamento futuro e divino, que haveria de ressecar o povo teocrático. Trenck observa que nas poucas vezes em que uma figueira é usada como proeminência no Novo Testamento, torna-se símbolo de alguma espécie de mal. É significativo, né, que a tradição destaque a figueira como a árvore cujas folhas Adão procurou usar para encobrir sua nudez, após ter cedido diante da tentação, assim oferecendo uma aparência falsa perante Deus. Temos que lembrar que nesse capítulo, nos versículos anteriores, Jesus havia falado sobre os falsos profetas, aqueles que não produzem fruto. Isso aqui foi usado simbolicamente, gente, para mostrar que quem não produz fruto será arrancado. E tem o terceiro sentido simbólico. Em toda essa explicação, a nação de Israel seria um equívoco nos esquecermos do fato de que o símbolo da figueira coberta de folhas também pode ser aplicado a qualquer que professe falsamente ser possuidor de bênçãos espirituais, não passando de um hipócrita e frutífero. Para todos os hipócritas, certamente o mundo está repleto de indivíduos dessa categoria. E não é de surpreender que o cristianismo os encontre também no seu meio. Deveríamos aceitar a advertência que nos é feita por meio desse feito de Cristo e da parábola de Lucas, capítulo 3, versículo 6 a 9. Ainda que não seja imediatamente essa a condição que aguarda o julgamento e a revelação. Só que assim, todavia, a duração da vida humana é tão curta que qualquer julgamento, quer imediato, quer não, pode ser considerado imediato. E aí tem Allan Kardec falando, né? Com frequência dizemos aos nossos semelhantes: como esse homem morreu cedo? Quem teria esperado que ele falecesse tão depressa? No entanto, quem se deixa advertir por esse exemplo? Aquilo que dizemos acerca de outros no dia de hoje pode ser dito a nosso respeito no dia de amanhã. Portanto, aprontemo-nos, Senhor, aumente a nossa fé, né? É o que podemos falar. Vamos ficando por aqui. Semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou
Nos Caminhos de Jesus. A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes.